Olá, amigos. Estou aqui para mais um vídeo. Né? Eu tinha prometido que o próximo vídeo seria um vídeo sobre o apóstolo Paulo, reeditando aquele vídeo que eu fiz no início do canal, cuja referência está aí em cima. Mas isso ainda vai vamos esperar um pouquinho ainda. Vou fazer hoje um outro tema que tem um pouco de relação com o tema de Paulo. Tem uma ligação, não é a mesma coisa, mas tem uma ligação. Vocês vão entender por quê. Eu quero primeiramente pedir a vocês que ainda não assinaram o canal, que aproveitem no início aí, porque depois esquece, né, de assinar o canal. Eu não peço likes, porque like é uma coisa discricionária. Se você gostar, você vai dar o like. Né? Então, normalmente eu não peço likes, não. Só peço que aqueles que ainda não conheceram o canal, que estão tomando conhecimento, se gostarem, que cliquem aí para receber as atualizações e para ser parte do canal. Né? Eu, quando fiz o meu primeiro romance em 2015, né, esse livro aqui, que eu já mostrei em outras ocasiões, né, Opção Contínua, o Sequestro do Profeta, a referência dele está na descrição sempre dos meus vídeos. O mote dessa trama, né, era uma pessoa muito preocupada com a situação mundial, né, com a complicação política mundial, e que imagina uma viagem no tempo. Olha, ficção é ficção, né? A gente sabe que viagem no tempo é algo meio ilusório. Né? Ele imagina uma viagem no tempo na qual ele sequestraria Maomé e assim ele evitaria, né, o surgimento do islamismo. E dentro dessa trama uma série de coisas aconteceriam. Mas, num primeiro momento, eu imaginei fazer uma viagem no tempo nos moldes da física, mas como isso é um assunto muito complicado, que demandaria entrar por alguns conceitos complexos, eu descobri uma nova ciência chamada projeciologia, e aqui não vai nenhuma apologia, tá? Eu apenas usei como instrumento. A projeciologia, que faz parte da conscienciologia, que é uma ciência que foi basicamente criada por um médico brasileiro, o Valdo Vieira, que foi um dissidente do espiritismo de Allan Kardec. Ele trabalhou durante uns 10 anos com Chico Xavier, depois ele se afastou do espiritismo e virou até um crítico. Né? Existem até algumas tretas entre Chico Xavier e Valdo Vieira, né? Sobre os aspectos, né? Que Valdo combate no espiritismo. Então, imaginei essa viagem na projeciologia, em que ele, através da projeção astral, iria ao passado e então resgataria Maomé, e aí a trama se desenrolaria. Na verdade, isso nem ocorre. Né? Inclusive, na página 134 desse livro, um dos personagens extrafísicos que se encontra com o nosso protagonista diz a ele, né, que a escolha de viagem no tempo é bastante complicado sob todos os aspectos. Sendo o mais direto e objetivo possível, eu diria que é impossível. Né? O passado está lá, é um retrato estático, somente podemos neutralizar os efeitos do passado trabalhando para que o futuro não carregue os erros que enxergamos ou que cometemos. Né? Não podemos mudar o passado, ele é inatingível. Além do mais, nesse caso específico, teríamos que ter a certeza de que a neutralização ou anulação de Maomé, que você está propondo, iria causar um benefício do desenvolvimento da história da humanidade. Muito bem. Nem a viagem no tempo, do ponto de vista físico, permitiria, através de um botãozinho, como a gente vê nos cinemas de Hollywood, a volta a um tempo específico, a uma idade específica, ao passado. Né? Na verdade, o que a física diz que é possível é você voltar no tempo, mas não para um momento específico. É uma volta sem controle. Né? Muito bem. Então, quando eu fui preparar esse livro, eu comecei a estudar um pouco nessa projeciologia, da conscienciologia. Né? Como disse, foi o Valdo Vieira, esse médico, né? E os links também do Instituto da Projeciologia, que é lá na Foz do Iguaçu, estão aí também na descrição. Né? Como eu disse, ele trabalhou muitos anos no Espiritismo e se desvencilhou do Espiritismo porque ele considerava que o codificador do Espiritismo, Kardec, né,
para angariar simpatizantes, ele cristianizou muito a teoria, a doutrina espírita. Então, para ele, a doutrina espírita nada mais é do que uma seita do cristianismo. E ele procurava estudar esses fenômenos de vida corpórea extrafísica do ponto de vista completamente sem religião, sem envolver uma doutrina religiosa. Ele considerava isso, o Valdo considerava, ele faleceu em 2015, em junho de 2015. Ele considerava isso uma ciência. Ele quis estabelecer a projeciologia ou a conscienciologia como uma ciência. Existe todo um instituto enorme, né, com bastante voluntários lá na Foz do Iguaçu. Agora, na verdade, o que seria, né, a projeciologia? A projeciologia seria uma capacidade intrínseca que todo ser humano tem, uns mais, outros menos, um com mais habilidade e outros com menos habilidade. Inclusive, no livro eu mostro isso, um dos personagens tinha a facilidade de sair do corpo e o outro nem tanto, tá? E para isso precisava estudar, precisava se preparar. Segundo o Valdo, é uma capacidade que todos temos, assim como respirar, né? E que nós podemos sair do corpo e atingir, né, o mundo cósmico, onde convivem consciências que ele chama de consciências extrafísicas, e que na qual você pode interagir. E essas consciências extrafísicas, segundo o Valdo Vieira, elas estão no processo de evolução e elas eventualmente reencarnam. Então, nesse aspecto, o Valdo Vieira acredita na reencarnação. Eles voltariam à Terra e aí cumpririam a evolução. Só que na perspectiva do Valdo Vieira não existe nisso um criador, um Deus. Existe apenas uma lei, né, no universo em que faz com que as coisas seriam assim. Tá? Bom, então, o que acontece com relação à projeciologia e toda essa teoria do Valdo Vieira? Né? Assim como o Valdo Vieira faz críticas ao espiritismo, alegando essa questão da cristianização do espiritismo, o mesmo René Guénon, aquele que nós já falamos num vídeo e que foi citado pelo ministro das Relações Exteriores e muito citado por Olavo de Carvalho, assim o René Guénon também escreveu um livro, O Erro do Espiritismo, em que ele dizia, né, que essas manifestações que ocorrem muitas das vezes não tem nada a ver com o que a gente imagina que seja, ou seja, você está recebendo a informação de um determinado espírito. Muitas vezes é alguma força, alguma entidade extrafísica que se faz passar por aquilo que você quer. Então ele dizia que o espiritismo, né, de Kardec tinha lá suas boas intenções, mas que estava equivocado. Né? Não havia realmente essa sistemática de você fazer a comunicação com quem você quisesse. Você estaria comunicando com alguma força, com alguma entidade, com alguma consciência extrafísica, como diz o Valdo Vieira, sem controle de saber quem é ela. Né? Ela pode, inclusive, estar te dando um trote, está te enganando. E o Valdo Vieira se refere a essas consciências físicas que não procuram evolução e que ficam circundando no espaço físico para sempre, como guias cegos. São pessoas que orientam mal as outras pessoas que tentam alguma busca espiritual. Muito bem. Vamos ver aqui. Então, por que eu disse que esse assunto teria um pouco de relação com o que eu vou falar no vídeo do Paulo Apóstolo? Né? Porque se o Espiritismo e se a Conscienciologia, através da projeciologia, fossem ciências corretas e exatas, as informações que nós teríamos, né, sobre determinados fatos que hoje a história determina e esclarece, seriam exatas. Mas não, o Espiritismo continua falando de Paulo e de Cristo da mesma forma em que está nos Evangelhos, que hoje a gente já sabe, né, por mais de 250 anos de estudos, né, que muito do que se diz no Evangelho são construções posteriores do século II, muito que está lá, que é dito que Cristo fez ou falou, não foi ele que disse, ou não foi ele que fez. Né? E até se diz que se ele voltasse à Terra, como os cristãos imaginam, ele classificaria muita coisa como heresia. Né?
Mas esse não é um assunto do nosso vídeo hoje, esse não vou deixar para Paulo, para o livro de Paulo. O que eu quero mostrar é que se essas duas doutrinas, o espiritismo e a projeciologia, estivessem corretas e exatas, a gente não veria muitos espíritas, e até o próprio Valdo Vieira, falando sobre Cristo e falando sobre Paulo, se baseando em Evangelho e se baseando em Atos de Apóstolo, tá? Que nós sabemos que não são documentos históricos, que estão completamente incoerentes com as descobertas e pesquisas de hoje. A gente não sabe nem se Paulo existiu. Paulo pode ser um conjunto, né, de personagens montados num só, inclusive personagens que seriam do século II, né, por volta do ano 140. Então, o que eu queria mostrar nesse vídeo, que tem ligação com o que eu vou falar no próximo vídeo sobre Paulo. Né? Então, eu usei a projeciologia como uma ferramenta num romance. Né? E para fazer isso eu estudei bastante a projeciologia. Né? Todas as interações que ocorrem nesse livro, todas as interações, são baseadas na teoria do Valdo Vieira. Né? Então está lá o guia cego, está lá as projeções que o personagem faz e se encontra com pessoas no lado extrafísico. E uma coisa que é dita também por um dos personagens mais extrafísicos, mais marcantes do livro, o que ele diz é o seguinte: não precisaria de uma consciência aqui na dimensão extrafísica para elaborarmos análise. Ele está se referindo a uma análise que ele faz sobre o islamismo. Meu caro Daniel. Daniel é o personagem. É claro que temos mais recursos, mais dados para acessar. E com mais facilidades enxergamos mentalmente, mas às vezes nos informamos também nas consciências da Terra. E como vocês, somos mais ou menos sábios em função dos nossos próprios estudos. Não é porque estamos na condição de consciência extrafísica que temos automaticamente mais conhecimento. Isso não existe. É um erro comum naqueles que seguem a doutrina espírita. Então, esse é um conceito muito divulgado, né? Que você se comunica com o espírito, e no caso do Valdo Vieira, com a consciência extrafísica, e ela seria onisciente. Não é verdade. Tá? Segundo a teoria do Valdo Vieira, essas pessoas que estão lá são terrenos que estão num momento, numa posição de não corpórea. E elas sabem o que elas estudaram na Terra ou estudaram depois. Né? Segundo também, eu estou dizendo, toda essa teoria da projeciologia e do mundo astral que existe. Porque assim como no Espiritismo, né, o Valdo imagina que existam nesse mundo astral escolas, institutos e onde as pessoas se aperfeiçoam durante um tempo que ele chama de intermissivo, que é o tempo que dura entre as reencarnações. Porque, como eu disse, o Valdo também acredita na reencarnação. Né? Se eu fosse optar por uma das duas teorias para escolher aquela em que eu mais acreditaria, ou que eu mais, vamos dizer assim, daria crédito de ser possível, eu optaria pela projeciologia, pela conscienciologia. Porque, como diz o Valdo, e eu concordo, o Espiritismo se tornou uma seita cristã. Tá? Então, ele não é universalista. Né? Você não vê, na teoria de Kardec, um espírito que venha e que não seja cristão. Tá? Então, só por aí, né, você já vê o furo, né, dessa teoria do Allan Kardec. Né? Eu tenho a mente aberta para essas coisas. E hoje, na minha concepção, o que eu acredito que esteja mais próximo, talvez, de uma possibilidade real, é a conscienciologia. Né? Como disse, não faço apologia, não tenho certeza se funciona. Entrei nesse mundo da conscienciologia para escrever um romance na qual eu escolhi uma maneira de viagem no tempo que nem se mostrou viável também. Então, era isso que eu queria falar sobre a projeciologia. Né? É muito interessante os estudos do Valdo Vieira. Ele montou realmente uma estrutura enorme
em Foz do Iguaçu, já com sedes aqui no Rio de Janeiro, com sedes em outros estados, e está difundindo para o mundo isso, né? Essa que ele disse era uma nova ciência e que ele tenta explicar, né, o que há por trás, vamos dizer assim, do mundo astral, do mundo dos espíritos, como diz o Allan Kardec, né, e como diz o Chico Xavier. Essas tretas que aconteceram entre o Valdo e o Chico Xavier, eu até acho que, do ponto de vista do lado do Valdo, elas foram amenas, porque ele não faz grandes críticas ao Chico Xavier, considera ele um homem boníssimo, né? Apenas ele usa de crítica em relação à vaidade do Chico Xavier, né? Ele fala que o Chico Xavier era um homem muito vaidoso, né? E essa é uma das coisas que ele coloca como incoerentes, né, com a doutrinação dele. E do lado do Chico Xavier existem algumas acusações que o Valdo teria abandonado o espiritismo depois de ter se aproveitado, teria inclusive abandonado o Chico Xavier uma ocasião em Nova York sem dinheiro e tal. Existe um vídeo na internet que conta essa história, que o Valdo não confirma, né? Então é isso, né? Aqueles que quiserem se interessar por Conscienciologia, tem aí alguns links na descrição, né? Não esqueçam de assinar o canal e, se gostaram, dê o joinha e divulguem esse vídeo, né? Porque esse vídeo será importante, né, para o próximo vídeo, porque, como eu disse, uma das coisas que mais me surpreende nos sábios espíritos e até da projeciologia do Valdo Vieira, são que eles continuam dizendo as mesmas coisas que estão nos livros do Evangelho e nos livros, por exemplo, do Atos dos Apóstolos, que a pesquisa histórica moderna já mostrou que não são fatos, né? Que existem lendas misturadas com fatos e que os personagens são muitas vezes composição de mais de um, né? Então era isso. Mais uma vez, um bom ano para vocês. Nós estamos no início desse ano de 2019 e assine o canal. Muito obrigado.